Meu nome é Catarina Azevedo Silva e sou a diretora e coordenadora do Departamento de Comunicação e Imagem do Núcleo de Estudantes de História. O NEFLU tem o prazer de apresentar o segundo episódio do seu podcast Fio da História. O seu segundo episódio de um ciclo que pretende dar a conhecer aos estudantes de licenciatura, através de testemunhos de outros colegas, os diferentes mestrados oferecidos pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa na área de História. Continuando com a ordem cronológica, este episódio será dedicado ao mestrado e ao doutoramento em História Medieval e conta com a participação especial do doutorando Vicente Martins, a quem reiteramos os nossos agradecimentos pela disponibilidade demonstrada e por ter aceitado o nosso convite. Em primeiro lugar, boa tarde e podes começar por te apresentar e contar um pouco sobre o teu percurso académico até ao momento e a motivação para escolheres a área da História Medieval com especialização. Boa tarde, Catarina. O meu nome é Vicente Martins, sou aluno de doutoramento na Faculdade de Letras, com especialidade em História Medieval. Muito bem, então, muito sucintamente, o meu percurso académico. Licenciei-me nesta casa, na Faculdade de Letras. Acabei por também fazer cá o mestrado e, após o mestrado, fiz um ano sabático, entre aspas, não foi bem de todo sabático, fui dar aulas e acabei no ano seguinte por vir dar o passo à frente e iniciar o meu doutoramento. Motivações, sinceramente, eu tive muitas dificuldades a escolher uma área, mas penso que por, como dizer, pela experiência que eu tive nas várias cadeiras, acabei por escolher medieval porque era aquela que mais me chamava, tanto em termos de fontes e de acontecimentos, do que pronto, a antiga ou a moderna. Se bem que pronto, o meu projeto de doutoramento vai ali tocar um bocadinho na moderna, mas pronto, de qualquer das formas, a sua base é medieval. E pronto, surge do interesse que surgiu cá na faculdade, pronto, em cadeiras, experiências, professores, mas também com aquele bichinho que ganhamos quando somos mais novos. O que é que te motivou a seguir a via da investigação depois da licenciatura? Honestamente, eu sempre, quando me candidatei para a licenciatura, pronto, concurso da jazz e de curso, aquilo que eu tinha em mente sempre tinha sido fazer investigação. Era o meu objetivo primordial na licenciatura, pronto, acabar, uma média decente, para depois tentar entrar no mestrado e depois no doutoramento, para tentar fazer disto, pronto, investigação, ir a sítios, a recolher fontes, estudar fontes, tentar dar novas perspectivas. Sempre me pareceu o caminho indicado e aquele mais apetecível, digamos assim, de seguir após o doutoramento, não, a licenciatura. Pensei também, pronto, seguir via ensino, mas pronto, o mestrado e investigação falou mais alto, mas pronto, quem sabe se as coisas, espero que as coisas corram bem, mas pronto, a via ensino está no horizonte, caso seja necessário. Como é que escolheste o teu tema de investigação? Podes falar um pouco sobre o mesmo? Claro que sim. Então, essencialmente, o meu tema de investigação já me disseram para o tentar vender melhor, porque é interessante, mas a forma que o meu falava dele deixava um bocadinho de pé atrás. Mas pronto, o meu tema em si é família, sexualidade e casamento, e a sua evolução dentro da legislação medieval portuguesa, leonesa e também castelhana. Sendo que, para além desta legislação, aquilo que eu pretendo descobrir, investigar, é tentar diferenciar a teoria desta legislação da própria prática corrente do cotidiano medieval. E pronto, como é que eu escolhi este tema? Sinceramente, fui muito influenciado pela minha orientadora, pela positiva, porque quando eu entrei no mestrado estava um bocadinho, pronto, um peitinho fora d'água, não sabia muito bem o que fazer. Porque eu queria fazer uma coisa, só que pronto, eu queria estudar visigodo, só que não conseguia ter acesso a fontes, nem pronto, fazer a análise das próprias fontes,
Portanto, a solução que a minha orientadora me deu foi pegar num código visigodo traduzido para o espanhol, que foi aplicado em Castela, e pronto, dentro dos vários temas desse código, pronto, tentar escolher um que fosse mais aliciante e pronto, acabar por escolhê-lo e fazer a investigação. Fiz sobre código penal e código civil, pronto, troca, venda, e nenhum me chamou, até que pronto, acabei por fazer um trabalho sobre matrimónio e família, e pronto, aí esse tema pronto, pegou, e pronto, desde aí que esta tem sido o meu principal tópico de investigação. Que conselhos darias a quem esteja indeciso em seguir a via da investigação e o que é que gostarias de ter sabido antes de começar o mestrado e, mais tarde, antes de começar o doutoramento? Honestamente, eu sou mau a dar conselhos, mas, sinceramente, quem esteja indeciso em seguir a via de investigação ou outras vias, tem de existir, pronto, a experiência que eu estou a ter agora neste ano, neste início de ano, é que, pronto, eu também não sei se tem sido assim anteriormente, mas os trabalhos de licenciatura não têm sido tanto, isto também dependerá de professores e da abordagem, mas pronto, não se está a dar tanta primazia à fonte, à análise da fonte, à interpretação das fontes. E pronto, escolhe-se um tema, tenta-se falar um bocado sobre esse tema de forma académica, mas pronto, o conselho que eu dou é tentar, desde cedo, pronto, não digo desde o primeiro ano, mas pronto, a partir do segundo, terceiro ano, tentar, pronto, dentro daquilo que mais se gosta, do período que mais se gosta, é tentar falar com o professor, com os professores e tentar encontrar fontes e estudar essas fontes e pronto, tentar por nós mesmos interpretar essas fontes, compará-las com o que foi escrito e pronto, tentar criar pronto, aquela coisa de isto não me parece correto. Eu poderei dar outra perspectiva sobre isso e pronto, trabalhar nesse sentido para abrir horizontes. O que gostaria de ter sabido antes de começar o mestrado e o doutoramento? Pronto, a pergunta seguinte é sobre a transição. Posso juntar já as duas porque a transição mestrado-doutoramento para mim não foi estranha. Se bem que agora mudaram os planos de estudo mudaram, o próprio sistema de doutoramento e de mestrado penso que mudaram, mas no meu ano, foi 5, 6 anos atrás, o mestrado, no meu ano a dinâmica do doutoramento e do mestrado não altera. Temos algumas cadeiras obrigatórias, mas não existe. É tudo muito orgânico e é tudo muito à base de termos cadeiras, seminários, ensaios e falarmos com os professores e depois com o orientador para tentar orientar a nossa investigação para esses ensaios. Agora, existe um maior salto entre a licenciatura e o mestrado, como é óbvio. Mas não é assim. O seminário final de licenciatura, de certo modo, introduz-nos àquilo que será a dinâmica do mestrado e, pronto, posteriormente do doutoramento. Portanto, se efetivamente gostarmos do curso e quisermos seguir a investigação, não existe um salto. Pronto, conseguimos com aquilo que aprendemos, entre aspas, com a dinâmica que é feita pelos próprios professores nesse seminário de conclusão de licenciatura, chegar ao mestrado e vermos que pronto, não muda assim tanta coisa, temos uma maior liberdade, já não temos os professores tanto em cima de nós, pronto, as aulas são semanais, isso também depende dos professores, mas as aulas são semanais, portanto temos de certa forma uma maior liberdade e também com essa maior liberdade, como é óbvio, vem também uma maior responsabilidade. Mas é uma questão de tentarmos gerir aquilo que, pronto, a parte académica com a parte pessoal, para pronto, tentar que isto seja agradável para nós, como fazer um mestrado, um doutoramento, para não ser só estudar, ler fontes, tentar, pronto, parte muito por aí. O salto, como muitos verão no final da licenciatura, com esse seminário de conclusão, não será assim tão grande como possa parecer. Vai ser estranho se termos maior liberdade,
mas pronto, depois habituámos e conseguimos organizar-nos nesse sentido. Consegue explicar de forma simplificada o processo das candidaturas às bolsas de doutoramento da FCT? Sim, pronto, eu já me candidatei, tive a sorte de, no primeiro ano em que eu me candidatei, ter tido bolsa, honestamente. Acho que foi muita sorte. Mas pronto, o plano de trabalho foi agradou-lhes, portanto, agradeço muito à FTT. Mas pronto, simplificando o processo, é muito simples. Que ele está dividido em três partes. A primeira incide sobretudo sobre o nosso currículo, o que, pronto, para quem salta para quem vai para um doutoramento pode parecer assustador, e é. É por isso que eu digo que fiquei surpreso por ter bolsa, porque quando eu me candidatei, o meu currículo ainda era pequenino. Mas pronto, essa primeira parte sobre currículo, produções, investigações, iniciativas, pronto, o que se está a fazer aqui pode ser utilizado como uma iniciativa de pronto, fazer divulgação ou as próprias iniciativas do núcleo portanto, histórias, as participações, as organizações dos congressos, eles valorizam muito isso. E também se valoriza muito as médias da licenciatura e do mestrado. Portanto, é algo a ter em atenção depois, se quiserem fazer essa proposta de financiamento. Depois é o plano de trabalho, onde pronto, expomos aquilo que pretendemos trabalhar, falamos na metodologia, nos objetivos. Pronto, de certa forma, um trabalho de final de licenciatura, mas muito mais detalhado e pormenorizado. E, portanto, o último fator são as condições de acolhimento, que, pronto, sendo alunos da faculdade, presumivelmente será com o centro, e onde também temos de falar no orientador e como é que esses dois, o orientador ou orientadores, e como é que o orientador e o centro, a instituição de acolhimento, serão benéficos para a nossa investigação. Por exemplo, no meu caso, a minha orientadora é a professora Manuela Santos Silva, que estuda muito questões de género, da família. Portanto, o meu plano de trabalho, o meu tema em si, coincide com os tópicos que a minha orientadora estuda. Portanto, existe como é que se diz? Interligação? Sim, existe uma interligação entre o que eu quero e a orientadora estuda, e eles valorizam isso, para não existir um desfazamento entre, pronto, se eu estudasse comida e fosse pedir à. Não sei, pronto, eu não sei se fosse pedir à professora Manuel Santos Silva se eles veriam isso como se fosse uma orientação adequada. Pronto, eles querem que o orientador seja adequado àquilo que nós estamos a propor como objetivo de investigação. Então, ou seja, existe uma importância Sim, na escolha do orientador. sem dúvida, exatamente. Quais foram os momentos mais desafiantes ao longo do teu percurso e como é que geras o equilíbrio entre a investigação, a vida pessoal e eventualmente um trabalho? Portanto, os momentos mais desafiantes. Sem dúvida que o processo de candidatura à Bolsa foi super desafiante, porque posso dizer que é um stress enorme tentar, pronto, ir falando com o orientador para tentar deixar aquilo tudo direitinho e com os quadrinhos para enfim, para a FCT efetivamente gostar. Mas tirando isso, voltando um bocado para o mestrado, a própria elaboração da dissertação em si, como é óbvio, passa a ser o maior obstáculo com que nos embatemos no nosso percurso académico até chegarmos naturalmente ao doutoramento. Agora, no doutoramento, pronto, como o meu projeto de certa forma é um bocado ambicioso neste tentar encontrar a dicotomia entre o teórico e o prático e tentar fazer uma recolha enorme de fontes, pronto, posso dizer que esta parte tem sido desafiante e a própria questão de tentar localizar todos os arquivos que podem ser úteis ou não, e pronto, o trabalho de arquivo em si, de ir de lá e depois não sairmos com nada também é frustrante, mas pronto, podemos dizer que isso de certa forma faz parte, não é? E é algo com que nos vamos habituando depois à medida que vamos ganhando caldo, digamos assim, com a própria investigação. E pronto, isto tudo está relacionado depois também com a própria questão seguinte do equilíbrio. Portanto,
a investigação em si pode ser desafiante e pode ser frustrante e podem existir momentos em que não queremos fazer nada ou pode não tanto passar por o querer, mas aí não existe aquela vontade e pronto, isto é pessoal, como é óbvio, mas há momentos em que eu tenho muitas dificuldades em sair da bolha novamente e voltar a focar na investigação. Mas pronto, isso é algo que, pronto, terá que ser combatido pessoalmente, pronto, até com os nossos, pronto, com a nossa vida pessoal, com os nossos amigos, de forma a tentar ganhar novamente essa motivação. Ahm, mas, mas pronto, é algo que também deve partir de nós, no sentido de que nós gostamos de fazer, portanto, vamos lá dar o clique e voltar aos eixos e pronto, regressar a fazer a investigação e que é isto que nós queremos fazer. Pronto, às vezes, efetivamente, é difícil tentar equilibrar isto com a vida pessoal, não há tanto tempo para estarmos com amigos ou para ir nos divertir. Ou, no meu caso, eu não sou de Lisboa, não tenho tanto tempo de ir a casa, ir a Beja, por exemplo. Mas pronto, são coisas que depois vamos encaixando naqueles furos, digamos assim, e naquelas oportunidades que temos para, para que isto não seja tão uma coisa de um único foco e que consigamos não divergir e tentar espairecer a cabeça. E com trabalho, confesso que, pronto, no meu primeiro ano de doutoramento fui dar aulas porque não tinha candidatado à bolsa e foi efetivamente difícil, porque eu tinha um horário reduzido, pronto, não me ia candidatar a um horário completo, como é óbvio, mas mesmo assim, aquela coisa de, pronto, experiência pessoal, de preparar aulas e o próprio cansaço que os alunos nos dão e depois querer chegar a casa não, amanhã, pronto, ou num dia em que não temos aulas, ou no fim de semana, pode ser difícil, mas pronto, não é algo que não tenha solução, digamos assim. Agora, pegando por uma via mais metodológica, que tipo de fontes utilizas normalmente para a apresentação das tuas investigações e quais são as dificuldades sentidas? Em relação às fontes, pronto, aquelas que eu tenho utilizado mais agora, porque, pronto, como disse, existe eu quero diferenciar o prático do teórico, porque eu tenho ido mais para as fontes teóricas, portanto, aquilo que eu tenho estudado em si tem sido legislação, forais, as ordenações afonsinas, as ordenações de São Duarte, por exemplo, e tenho também molhado os pés, digamos assim, em algumas coisas de direito canónico e obras de escritores, teólogos, pronto, Tomás de Aquino, por exemplo. Posso dizer que a parte da teologia é mais difícil, é mais complicada por todo o palavreado que eles usam e toda a forma de tentar complicar. Dizemos nós que é complicar, mas eles não o diriam, mas todo o afloriamento das palavras torna de certa forma difícil a sua compreensão. Agora, para as fontes mais legislativas portuguesas, não tem sido difícil, confesso. Os forais são um caso à parte, porque existe a diferenciação entre os forais portugueses e os forais escritos em latim. Os em latim têm sido mais difíceis, como é óbvio, mas a legislação portuguesa não tem sido de todo complicado de estudar, até porque está muito bem organizada e emparelhada e os tópicos conseguem encontrar-se facilmente. Agora, a legislação castelhana, aquela mais oficial, também é fácil, também está muito bem dividida, organizada, até porque existia o modelo do Código de Justiniano baseava, funcionou como base depois dos códigos posteriores. Portanto, encontrar aquilo que nos interessa não é complicado. O complicado depois passa sim na interpretação, porque existem muitas contradições. Que pronto, depois convém tentar falar com o nosso orientador ou com colegas para tentar o que é que tu consegues ler aqui, por exemplo, ou coisas desse género, porque já tive casos no mestrado, quando estava a escrever a dissertação, por exemplo,
em que existia uma lei sobre a idade sexual dos homens e das mulheres. Aquilo era tudo muito confuso e pronto, eu tive que pedir ajuda à minha orientadora para nós tentarmos decifrar o que efetivamente lá estava escrito. E pronto, torna-se difícil, mas depois também com a prática conseguimos ver aquilo que eles querem dizer já, pronto, não é preciso estar a complicar, conseguimos perceber aquilo que lá está escrito. Passando para, pronto, eu agora mais recentemente tenho estudado os forais do Reino de Leão e aí sim tem sido super difícil, tanto pela linguagem como porque a linguagem deste tipo de documentação não é, pronto, alguma é direta e outra salta muito de A para C, depois volta para B, para E, depois vai para o D e é difícil tentar, pronto, juntar, connect the dots, digamos assim. Mas pronto, de qualquer das formas, com a prática depois vamos chegando lá, essencialmente, basicamente. Como funciona o contato com os orientadores? Muitos de vós já vêm conhecer a professora Manuela Santos Silva, portanto, não é de todo complicado. Nos momentos de maior trabalho da professora, existe não existe tanta disponibilidade, porque pronto, mas é normal com todos os orientadores. Mas a experiência pessoal, a experiência tem sido fenomenal. Eu às vezes envio o mail num dia, poucas horas depois tenho resposta. E se não tiver, é no dia a seguir, logo de manhã. Portanto, não tem sido todo difícil e a própria relação que se constrói com os orientadores, isto depende de orientador para orientador, mas a relação que eu tenho com a professora Manuela Santos Silva é amigável e pronto, de certa proximidade para ou tanto falar da tese ou de investigação ou de coisas não relacionadas com este mundo. Por fim, gostaria de perguntar como é que achas que o Núcleo de Estudantes pode fazer para apoiar melhor quem quer seguir a investigação na área da História? Eu creio que as iniciativas que o Núcleo tem estado a ter, especialmente, pronto, a que me diz mais respeito é a da Feira das Mulheres, mas creio que estas iniciativas são importantes para mostrar aos alunos da licenciatura que o que é o mundo pronto, ser um estudante de História após a licenciatura. Creio que pronto, cria-se de certa forma uma proximidade entre, pronto, o núcleo, o estudante e também iniciativas, pronto, dá-se essa iniciativa aos próprios estudantes de quererem divulgar alguma coisa ou pronto, a própria revista foi, não é publicada, pronto, saiu o Call for Papers recentemente. Existe essa tentativa de dar aos alunos de licenciatura o seu próprio palco, digamos assim. Acho que isso é importante para ambientá-los do que é este mundo, digamos assim, o mundo de investigar em história. E pronto, eu creio que o núcleo está a dar o passo certo e penso que a partir daqui é sempre a subir e espero que existam mais iniciativas deste género, tanto com o podcast para dar sim, a entender aos alunos de licenciatura o que é este mundo, mas também as iniciativas de investigação e comunicações e penso que tem sido penso que é benéfico para eles. E para nós também, porque também nos dá um palco para divulgar as nossas próprias experiências como estudantes de História. Muito obrigada. Damos assim como encerrado o segundo episódio do podcast do NEFLU, Fio da História. Vicente, muito obrigada pela tua presença. A todos os ouvintes, um resto de bom dia e espero que tenham gostado.